O tema que a gente vai trazer na noite de hoje, ele não é um tema assim, o título ele parece um pouco genérico, mas a gente vai amarrar ele, que é o que é ter fé. É apenas uma oportunidade para a gente falar dessa virtude, que nós sempre dizemos a necessidade de tê-la, mas possuímos uma situação de um fator complicativo de colocá-la em prática. Então, assim, eu também de antemão quero deixar claro que não sou eu, o presunçoso, que vai dizer assim, vocês vão sair daqui na noite de hoje sabendo o que é fé. Não vou ser eu, o presunçoso, que vou dizer que vou traduzir essa virtude. Porém, a gente vai trazer alguns elementos aqui para a gente trabalhar e chegarmos um pouquinho mais próximos de obter essa virtude. Então, gente, assim, primeiro a gente tem que entender a fé, o que de fato seria essa fé, porque a gente faz geralmente uma confusão muito grande ligando a fé à crença. E isso é reduzir muito a virtude que a fé é. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas no popular existem muito essas expressões de poder da fé. Ou então a gente pega aquela frase de Jesus, eu até vou trazer a passagem aqui do Evangelho segundo Mateus, mas a gente pega aquela frase de Jesus falando, a fé transporta montanhas. E a gente pensa assim, nossa, então a fé tem um poder muito grande, a gente vê os prodígios que Jesus de fato realiza, e a gente pensa assim, nossa, a fé é tão poderosa, pena que eu não consigo obtê-la, ou pena que está muito distante. Quando a gente então reduz a fé à crença, a gente perde a possibilidade de agir na fé. Porque a fé é crença, ela é o quê? É eu depositando uma expectativa em outro. Quando eu deposito a expectativa em outro, eu já não possuo mais a possibilidade de exercitar a minha fé. Eu estou esperando que o outro exercite para que eu obtenha essa fé. Isso é a crença. Só que qual é o fator complicativo que a crença, que a fé gera ligada à crença? Que eu poderia depositar essas expectativas, ao invés de depositá-las justamente em Jesus ou Deus, eu depositaria muito provavelmente no líder religioso, que é quem representa na minha concepção material a tradução dessa divindade. E ao depositar a minha crença em local errado, eu vou correr o risco de me frustrar. Gente, assim, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas a psicologia trata isso muito tranquilamente. Gerar expectativa corre risco de frustração, e frustração gera dor. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Para isso é necessário entender o que é fé. Se a fé não é acreditar, pode até possuir assim, uma pálida impressão de ser uma crença, a gente deveria então substituir por alguns conceitos mais condizentes com a realidade. E assim, antes até de eu trazer, existe o conceito que os judeus já estudavam à época de Jesus, já era um conceito bem avançado que nós podemos trazer para o nosso cotidiano hoje em dia. Mas a própria origem etimológica da palavra fé já faz com que a gente tenha um descolar no entendimento de crença, porque fé vem de fideis no latim, que quer dizer, assim, se a gente fosse traduzir literalmente, nós não traduziríamos como fé, e sim como fidelidade. E como é que os judeus entendiam a fé? Entendiam em duas camadas, em duas, vamos assim dizer, correntes. A primeira corrente era uma corrente intelectual, que não era ligada à crença, era ligada à confiança. Eu depositar a confiança é diferente de uma expectativa. Porque confiar seria o mesmo que eu dizer que eu tenho certeza que no momento em que for preciso eu obterei junto de mim, podemos assim, colocando a fé na acepção em Deus, teria a presença de Deus ao meu lado. É uma confiança. Como é que a gente constrói confiança? Com relação. E aí é que entra o ponto de vista sentimental da fé, essa corrente sentimental. A corrente sentimental da fé que os judeus traziam era justamente a fidelidade. Por isso que ela vinha de uma origem etimológica
de fidelidade. Só que, gente, se a gente observar a fé como fidelidade, a gente vai criar um outro problema que aí já não é de ordem de expectativas, e sim de ordem de condutas e ações das nossas vidas. Por que eu digo isso? Vocês já observaram, até mesmo quando a gente observa, Jesus usa muito uma expressão, quando ele vai falar com relação à fidelidade, a expressão do casamento. E se a gente for pegar a palavra fidelidade e ligar a alguma relação social nossa, a primeira que a gente vai ligar é a do casamento. Isso é um fato. E aí, quando a gente observa então fé e fidelidade, a gente está falando de obter com Deus uma relação a qual eu não poderei trair as suas leis. E isso coloca em outro patamar nossa relação com o nosso Pai Celestial. Isso é um problema grave que nós ainda teremos de resolver. É claro que a natureza não dá saltos, eu também não vou sair daqui hoje dizendo assim, todo mundo quando cruzar aquele portão ali, vão fazer um pacto de nunca trair a lei de Deus. Não vai dar, porque nós somos imperfeitos e em algum momento nós iremos tropeçar no caminho. Isso é um fato. Mas, o que nós podemos então fazer nesse momento, compreendendo a fé como fidelidade, é empreender esforços no conhecimento, em primeiro momento, da lei de Deus, e em segundo momento, em colocar em prática. Porque a diferença se encontra aí, em colocar em prática. No próprio capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título A Fé Transporta Montanha, Kardec coloca esse princípio da fictícia fé como aquele, por exemplo, orador que não possui a substância, fica só as palavras jogadas ao vento. Se ele não tiver solidez, o que geraria essa solidez? Colocar em prática, não teria como, pela exemplificação, ele trazer pessoas para o lado da lei de Deus. A nossa irmã estava falando isso aqui na abertura, até fiquei, caramba, mas quando ela falou assim, que os nossos irmãos protestantes, eles fazem proselitismo, eles entregam aos panfletinhos. Nós não. O proselitismo nos é vedado. Kardec, pelo menos, nos instruiu a não fazer isto. Então, o que substitui isso? O que substitui é o nosso exemplo. Por quê? Porque o exemplo arrastaria. O exemplo, sim, colocaria na gente essa possibilidade de auxiliar o próximo, mesmo que a gente não fique falando de Deus ou crie nele uma catequização que as outras denominações religiosas cristãs procuram fazer. Entendido, então, a fé nesses dois pontos, cumpriria a gente chegar num outro caminho, que seria o conhecimento da lei de Deus. E aí é um outro problema muito grande. Por quê? Se eu for perguntar onde está escrito a lei de Deus, eu quero que a maioria de vocês vão falar que é na Bíblia. Estou errado? Alguém discorda disso? Que está na Bíblia, a lei de Deus? Tá bom, ótimo. Eu sinto muito frustrar vocês, eu estava falando de frustração antes, eu sinto muito frustrar vocês, mas a lei de Deus não está na Bíblia. Não está em nenhum livro circunscrito. Porque Kardec, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E, gente, essa questão não foi por acaso, não. Quando a gente vai observando das questões 619 em diante, o que Kardec acaba querendo provocar ali naquele momento é justamente os espíritos com relação àqueles que se colocam na posição de intérpretes da vontade divina. Isso gera embaraço. Não sei se vocês já perceberam, mas religiosamente isso gera embaraço. E até me regozijo quando observo na doutrina espírita esse descolamento do líder religioso. Nós não temos na doutrina espírita o líder religioso. Até porque eu creio que a gente nem... Alguém aqui se lembra o nome do presidente da FEB, que poderia ser considerado um líder religioso? Não. O presidente de uma casa espírita só quer dizer, ele só tem um rótulo de mais endividado do que os outros, que é um trabalho danado, é uma dificuldade muito grande. Então não existe hierarquia na doutrina espírita, não existe um líder.
Não existe aquele capaz de traduzir essa divindade para uma religião. E aí a gente troca então a ideia de que ele está lá circunscrito em algum local, como a Bíblia, a Torá ou qualquer outro livro da lei de Deus, pela resposta que os Espíritos dão na questão 621 do Livro dos Espíritos. E é uma resposta muito grande. Os Espíritos falam assim, na consciência. É isso. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A gente tem um outro problema quando fala na consciência. O que há de mais íntimo em nós? O que há de mais profundo é a nossa consciência. O Espírito é a consciência. O problema é a gente conseguir acessar o nosso interior. O caminho que a gente busca, anseia, exteriormente falando, porque o que a gente faz é o seguinte: a gente observa o Evangelho segundo o Espiritismo falando, fala da caridade não há salvação. Então a gente corre a vida inteira buscando fazer o máximo de caridade possível para que possamos sermos reconhecidos por isso. E aí, quando a gente desencarna, acontece igual no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de Erasto, em que ele diz assim: já recebeste teu salário na terra, e de recomeçar o trabalho. Porque a gente está buscando reconhecimento aonde? No exterior. Aí a gente ouve falar da afabilidade, da doçura, das virtudes, e saímos em disparada como se fosse uma maratona que a gente tivesse que cumprir numa encarnação. E esquecemos de fazer um movimento real, que é voltar para dentro da gente mesmo. Aí Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, pergunta: qual o meio mais fácil de um espírito depurar-se, mais rápido de se depurar? Os espíritos respondem: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Olha, está na nossa frente. O local mais próximo que eu poderia encontrar de qualquer resultado é o meu interior, é a minha consciência. Porém, no imperativo que nós vivemos hoje, cotidiano, de acordo, faço um jejum, vou para o trabalho, volto para casa cansado, tomo um banho, me alimento e durmo. Nesse piloto automático que a vida gera na gente, a gente se esquece de parar para observar as nossas condutas, parar para observar como nós estamos nos sentindo. E, gente, assim, eu estou dentro desse balaio também. Eu também acho que tem que ser o mais produtivo possível. Também acho que tem que estar inteirado de absolutamente tudo. Só que essa ânsia gera na gente uma disrupção com o nosso interior. E a gente não pode perder isso. A nossa realidade não é aqui o plano material. Nossa realidade é o plano espiritual. Nós estamos aqui durante um decurso de tempo para que a gente possa aprender, aprimorar situações. Não sei se eu já conversei isso aqui, mas é importante a gente dizer, na questão 115, salvo o melhor juízo do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E aí os Espíritos respondem: o progresso. É claro, quando eu estiver lá no plano espiritual, se eu não for para um lugar muito ruim, estiver num lugar que me ensine pelo menos um pouquinho, o que eu vou procurar fazer? Vou estudar para tentar progredir. Só que dependendo desse lugar, se ele for um lugar mais ou menos moralizado, eu não vou ter pessoas tentando testar minha paciência, testar a minha ética, testar a minha honestidade. E aí como é que eu vou provar lá no plano espiritual, nesse lugar mais ou menos equilibrado? Eu estou falando mais ou menos equilibrado, gente, porque nós ainda não temos noções do que vem pela frente de felicidade, não. E graças a Deus existe a lei do progresso para entender que a gente não vai voltar para o primitivo, nem voltaremos a sofrer como sofremos no passado. Uma vez que nós estamos aqui nesse ponto, a gente não retroage. Daqui para frente só tende a melhorar. Isso é um consolo maravilhoso na nossa vida. Só temos a melhorar daqui para frente. Hoje é melhor do que ontem, amanhã vai ser melhor do que hoje. Não tenha dúvida disso. E aí, lá a gente não tem como fazer essa prova. O que a gente faz? Encarna. Vem para o mundo de expiações e provas, para que a outra pessoa possa tentar a gente. E aí, muito obrigado. E aí, o que a gente observa nessa encarnação que nós temos agora e nas diversas outras que tivemos em mundo de expiações e provas? A gente chega aqui,
cientes da nossa tarefa, olhamos para o companheiro do lado, que nos desafia, e ao invés de nós sermos fraternos, buscarmos um movimento de cumprimento da lei de Deus, que dentre elas tem a fraternidade, nós nos separamos disso. Nós preferimos excluir porque a pessoa não fez o que a gente queria, a gente exclui aquela pessoa, a gente entra em contenda, e aí depois o sentimento que a gente fica ruim gera na gente um sentimento de orfandade, como se eu estivesse órfão. Cadê Deus para me ajudar? Ele está ali, está dando oi o tempo inteiro em todas as situações da nossa vida. O que fez com que a gente perdesse essa conexão? As nossas próprias ações. A nossa falta de cuidado no autoconhecimento. Porque a partir do momento em que eu olho para o meu interior, eu terei uma baliza voltada à lei de Deus. É por isso que Kardec, lá na prece, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na prece, para pedir um conselho, Kardec expõe que a gente volte e interrogue o nosso interior, na dúvida sobre como agir, que a gente se abstenha. Por que se abster? Se naquele momento eu tenho dúvida se eu devo agir de uma forma ou outra, e eu não conseguir traçar uma divisa do que poderia prejudicar ou não o outro e a mim, é melhor eu não fazer do que eu correr o risco de fazer algo errado. Eu costumo fazer uma analogia seguinte: é como se nós estivéssemos num vasto campo, só que esse vasto campo tem divisas de vidro. Só que esse vidro ele é tão limpo que ele é transparente. A gente correndo não o observa. Quando a gente sai daqueles limites, tenta sair desses limites, a gente faz o quê? Esbarra nesse vidro que a gente não está enxergando. A depender da velocidade que a gente estiver correndo, vai doer bastante. E esses limites foram impostos pela lei de Deus, para não agravar ainda mais a nossa situação. E aí a gente sofre, dói, e a gente fica se perguntando: cadê Deus? Por que comigo? A primeira coisa que a gente faz quando a dor nos visita é: logo comigo vai acontecer essa situação? Hoje. Graças a Deus, porque é uma oportunidade igualmente de crescimento. É assim que a pedagogia divina se instrumentaliza. Também não estou falando que é para a gente sair daqui e procurar todas as dores do mundo para a gente poder melhorar, não. Apesar do interesse do progresso ser um interesse legítimo, isso não seria um desejo de progresso, seria um masoquismo. Então, pelo amor de Deus, não estou falando que a gente tem que correr atrás de todas as dores. Mas se uma dor nos visitar, nós devemos compreender, assim como Kardec fala nesse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a verdadeira fé, ou a fé robusta, é aquela que é paciente, tranquila, porque sabe esperar o momento certo de agir. Se a gente remontar aquilo que eu estava falando do início da fé, ser uma fidelidade, ou seja, o cumprimento integral das leis de Deus, nós saberemos de fato como agir a depender da situação. Porque nós teremos o que do nosso lado? A lei divina. E tendo a lei divina do nosso lado, muito provavelmente o que ocorrerá é que nós diminuiremos a carga de sofrimentos que nós temos, porque chegaremos mais próximos da perfeição. Então, Kardec o que faz? Lá no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, ele expõe para a gente: aquele que tem 10 imperfeições, ele vai sofrer mais do que aquele que tem 3 ou 4 imperfeições. E o que a gente então deveria fazer? Reduzir as nossas imperfeições. Para isso, nós temos que trabalhar em favor dessas virtudes. Para a gente também não ficar órfão de algo palpável, procura a parte terceira do livro dos Espíritos, que lá estão reveladas as leis naturais. Se nós começarmos pelo cumprimento dessas leis naturais, ficará mais fácil da gente acessar a raiz de algumas outras leis que ainda não nos foram reveladas. Se nós conseguíssemos cumprir ainda muito bem a lei de justiça, amor e caridade, que é a lei por excelência que nós temos, e as leis naturais, nós poderíamos nos colocar como um homem de bem.
Está lá no capítulo 17, Seres Perfeitos, Kardec falando. O homem de bem é aquele que cumpre na melhor acepção a lei de justiça, amor e caridade. Só que falar de justiça, de amor e de caridade, para o que nós temos de visão hoje da vida, também é um pouco complicado. Falta na gente o movimento de colocar em prática aquilo que nós buscamos aprender. E aí, avançando mais um pouco aqui, gente, lá no início do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós observamos uma passagem que Jesus traz, que Kardec traz de Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, os versículos 14 a 20, que é curiosa. Eu vou trazer aqui o relato que está no Evangelho segundo Mateus, porque foi o qual o Kardec se valeu aqui no capítulo 19. Porém, a literatura trazida no Evangelho segundo Marcos, da descrição desses fatos, ela é um pouco mais descritiva, ela é um pouco mais explicativa, e então eu vou ter que trazer essa interpolação para vocês, para a gente conseguir compreender melhor essa passagem. E aí vem o texto dizendo assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te dali para aqui, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No Evangelho segundo Marcos, a descrição que a gente tem mostra que a passagem é a seguinte: Jesus estava realizando aquela transfiguração no Tabor, aquela transfiguração que ele apresentou Elias, que ele se apresentou em sua natureza espiritual para alguns apóstolos. Na verdade eram 3 apóstolos que estavam lá com ele. Então ele, descendo do monte, ele observou o quê? Os outros apóstolos que lá se encontravam, ali esperando a descida do mestre, e mais uma multidão que se encontrava ali ao redor. A multidão era de pessoas que seguiam Jesus. E ele observava, no Evangelho segundo Marcos aparece a palavra discussão. Ele percebeu que ali havia uma discussão. Só que Jesus, ele é totalmente fora de qualquer parâmetro material que nós temos. Porque se fosse um mestre habitual, o que ele faria? Se voltaria para os seus discípulos e falaria: o que está acontecendo aqui? Qual é a discussão que está acontecendo? De uma forma a cobrar os seus discípulos, porque os seus discípulos seriam representantes da sua missão. Isso é que um chefe material inseguro faria. Aqueles que me representam não podem falhar, porque senão eu estarei falhando. Mas Jesus não. Jesus pergunta para a multidão o que estava acontecendo. Porque ele estava ali não para cobrar dos discípulos, e sim para ajudar os discípulos a evoluir. Isso faz uma diferença enorme na leitura do texto. Quando ele pergunta à multidão, porque aqui no Evangelho segundo Mateus, parece que ele fala, quando ele diz assim: ó raça incrédula e depravada, parece que ele está falando isso para os apóstolos, e não, ele está falando isso para a multidão. Então no Evangelho segundo Marcos, ele se vira para a multidão e pergunta o que estava acontecendo. Daí que veio alguém do povo e apresentou uma situação para ele. Que o filho era lunático, assim, existia, essa palavra lunático era muito voltada a esse jovem, ele tinha epilepsia, por isso que ele caiu no fogo, na água. E as convulsões eram ligadas às fases da lua. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, que a epilepsia é uma doença já estudada, a gente sabe que não é bem
com relação à mudança das fases da Lua. Mas na época eles tinham essa ligação. Acontece quando vai mudar a fase da Lua. Logo é um lunático. Por isso que se usa essa expressão lunático. O que estava querendo dizer ali lunático é que ele tinha uma doença que era a epilepsia. Só que alguns autores espíritas, e eu não quero entrar muito nessa discussão, vocês é que vão tirar as conclusões de vocês, mas nós temos fortes indícios na literatura espírita, inclusive o Carlos Pastorino entende essa corrente, de que os fenômenos de epilepsia, é claro que são uma doença, mas elas possuem um fundo espiritual ligado também à influenciação espiritual, que acaba gerando esse efeito no corpo dos elétrons passando de um movimento desordenado e gerando essa convulsão no corpo físico. Por isso que tem a ligação do demônio, que a gente sabe que também não é um demônio, é um espírito que estava ali próximo àquele jovem. No Evangelho segundo Marcos, Jesus pergunta a esse pai, quanto tempo o rapaz tem esse problema? E o pai responde, desde a infância. Por quê? Jesus queria saber quanto tempo que havia essa ligação espiritual. De fato, era difícil para os apóstolos recém-iniciados trabalhar com o problema dessa gravidade. Afinal de contas, nós estamos falando de uma influência espiritual desde a infância. Longos anos de uma influência ali espiritual, de uma retroalimentação entre o encarnado e o desencarnado. Para quem trabalha em mesa mediúnica, sabe o quanto é difícil trabalhar com as influências espirituais. Ainda mais durante um longo período de tempo. Imagine, eu estou aqui programado a pensar de uma forma, no momento seguinte, instantaneamente, de uma forma abrupta, eu vou criar o hábito de pensar em outra sintonia? Não. Vai ter que ser um processo lento e gradual. Só que como Jesus possui uma outra hierarquia, ele conseguiu conduzir aquela influência espiritual para um outro caminho. Até porque eu lembro da frase de Joana de Ângeles. Quem viu Jesus e não se transformou interiormente, passou por Jesus e não o encontrou. É a gente com o Evangelho, tá? Quando a gente observa o Evangelho, lê o Evangelho e não produz uma transformação, nós não encontramos Jesus, não. A gente passou por ele. Porque o Evangelho convida a gente à transformação a todos os minutos. E aí, por que a gente está explicando isso tudo? Porque no final, Jesus faz essa ligação com a fé. E é interessante porque Jesus faz essa ligação da fé com o fato da expulsão do demônio desse menino ou da cura dessa doença. O nosso irmão que está ali atrás, ele até falou em determinado momento assim, a tua fé te curou. Ele lembrou dessa passagem de Jesus. Geralmente, quando realizava uma cura, ele falava, a tua fé te curou. E aí que a gente entra no que é ter fé. É aí que a gente entra. Porque se a gente ligar a fé aos nossos atos cotidianos e fazermos uma ligação da fé também a esses prodígios, a gente pode acreditar que nós não poderíamos ter uma crença de que não temos fé nenhuma. Mas pelo contrário. Porque a gente fazendo essa ligação com a fé a esses prodígios ou milagres, que antigamente se chamavam milagres, hoje em dia a gente sabe que milagre não acontece porque nada acontece fora da lei natural. Então, a gente pensaria assim, olha, eu não realizo nenhum prodígio, nada de sobrenatural, nada de fora da ordem, então eu não possuo fé nenhuma. Eu discordo. Nós estarmos aqui hoje, todos nós reunidos, depois de termos vencido esse dia difícil, é uma espécie de milagre. Só que não é mais aquele milagre do sobrenatural que a gente vai realizar algo que seja maravilhoso. Não. São os pequenos fatos da nossa vida ligados a Deus. Só de nós termos a disciplina de estarmos aqui hoje concorrendo com diversas outras atrações que nós poderíamos ter, já nos coloca numa posição de, olha, eu quero evoluir. Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa aqui nesse momento. Qualquer outra. Poderíamos estar em casa descansando, vendo isso, vendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas não. Nós estamos aqui com real interesse de aprender algo que possa concorrer com a nossa evolução. Isso é um pequeno milagre do cotidiano. E aí, quando Jesus faz essa ligação, é interessante porque tanto a gente observa isso no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós observamos isso lá no capítulo 13, 14 e 15
do livro da Gênesis, que trata da parte dos milagres, que o grande poder que a fé possui é o poder magnético. Existe uma matéria que tem no universo, que é o fluido universal, ou quer dizer, melhor dizendo, existe o fluido universal, que é uma matéria básica, que ela possui um estado de imponderabilidade, que a gente não enxerga, possui um estado de transformação, um estado material, que é esse aqui que nós temos. Quando eu tenho uma ligação com Deus, eu consigo manipular esse fluido a fim de trazer benefícios. Então, o nosso ajuste tem que ser de acordo com a lei de Deus, para que a gente comece a fazer igual Jesus falava: eu e o Pai somos um. Ou então, igual Paulo fazia quando emulou Jesus, falando: não sou eu, mas quem vivo é o Cristo que vive em mim. Porque quanto mais fidelidade eu tiver a Deus, maior vai ser a oportunidade de eu cumprir a sua vontade. E cumprindo a vontade de Deus, eu poderei exercitar esse poder magnético para fazer transformações na minha vida. É por isso que quando diz a tua fé te curou, é acertado. Porque a pessoa, para obter uma cura ou uma remissão de uma doença que poderia ser uma prova ou uma expiação, ela primeiro tem que ter se transformado a ponto de ter cumprido aquela prova ou aquela expiação. Depois que cessa a prova ou a expiação, é óbvio que Deus vai querer se utilizar de qualquer instrumento para curar aquela pessoa. E aí o instrumento é qual? É a fé. A Joana de Ângeles, uma lição segura que nós temos, de que as doenças elas começam primeiro no elemento espiritual. Primeiro as nossas doenças se iniciam pelo espírito para depois serem exteriorizadas no corpo físico. Se eu tiver uma mudança no meu cotidiano, buscando um conhecimento de mim mesmo, buscando a compreensão da lei de Deus que está na minha consciência, eu terei possibilidade de realizar esses pequenos milagres cotidianos. Não estou aqui dizendo que nós vamos sair daqui e estalaremos os dedos e faremos uma mágica. Não, mas eu posso falar. Isso é algo, um patrimônio que eu possuo, que eu posso dizer tranquilamente. A doutrina espírita me salvou. Eu hoje sou infinitamente mais feliz do que eu poderia ser se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita. Aconteceu alguma coisa de maravilhoso, sobrenatural na minha vida? Não. Mas aos poucos, a gente compreendendo a doutrina e buscando colocar em prática, a gente consegue sim levar uma vida mais tranquila. Afinal de contas, a gente não vai querer mais entrar nessas disputas materiais por qualquer coisa, a gente vai entender melhor o outro. E aí, aos poucos, a vida vai se transformando. E quando a gente chegar num estágio maior, se a gente tiver trabalhado para isso, chegar num estágio maior, não encarnar mais no planeta Terra, no mundo de expiações e provas, a gente vai olhar